Migalha encontrou o médico e deixou um recado para o pedreiro. O escritório estava fechado e o pedreiro tinha ido para casa, instalar-se na frente da lareira. Migalha ficou encharcada até os ossos e também pegou um resfriado. O médico não saiu tão prontamente quanto Migalha. Chegou no dia seguinte, o que para ele era bem conveniente, pois àquela altura tinha 2 pacientes para tratar, em casas vizinhas. Migalha estava de cama, com febre alta, e maravilhosos desenhos de folhas e ramos intrincados formavam-se em sua cabeça e no teto. Não lhe trouxe consolo ficar sabendo que a senhora paróquia estava apenas resfriada e já sairia de cama. Virou o rosto para a parede e enterrou-se em folhas. Ele ficou de cama por algum tempo. O vento continuou soprando. Arrancou mais muitas telhas de paróquia e também algumas de Migalha. Seu telhado também começou a gotejar. O pedreiro não veio. Migalha não se importou, pelo menos por 1 ou 2 dias. Então arrastou-se para fora em busca de comida. Migalha não tinha esposa. Paróquia não apareceu. Apanhara a chuva na perna e estava com dor. E sua mulher estava ocupada enxugando a água e perguntando a si mesmo se aquele senhor, Migalha, teria se esquecido de chamar o pedreiro. Se visse possibilidade de pedir emprestado alguma coisa útil, teria mandado Paróquia até lá, com ou sem perna, mas não via, de modo que Migalha foi abandonado. Ao fim de uma semana, mais ou menos, Migalha voltou cambaleando ao galpão. Tentou subir a escada, mas sentiu tontura. Sentou-se e contemplou o quadro, mas aquele dia não tinha nada na cabeça, desenhos de folha nem visões de montanhas. Poderia ter pintado uma vista longínqua de um deserto arenoso, mas não tinha energia. No dia seguinte estava se sentindo bem melhor. Subiu a escada e começou a pintar. Havia acabado de retornar à pintura quando bateram na porta. Droga, disse Migalha. Mas foi como se tivesse dito, entre. Educadamente, pois a porta se abriu mesmo assim. Dessa vez entrou um homem muito alto, totalmente desconhecido. Este é um estúdio particular, disse Migalha. Estou ocupado, vá embora. Sou um inspetor de casas, disse o homem, erguendo o cartão de identificação para que Migalha o visse do alto da escada. Ah, ele disse, a casa do seu vizinho não está em condições aceitáveis, disse o inspetor. Eu sei, disse Migalha. Levei um recado aos pedreiros há muito tempo, mas eles nunca vieram. Depois fiquei doente. Entendo, disse o inspetor, mas agora não está doente. Mas não sou pedreiro. A paróquia deveria prestar queixa ao conselho municipal e obter auxílio do serviço de emergência. Eles estão ocupados com estragos piores do que os daqui, disse o inspetor. Houve uma enchente no vale e muitas famílias estão desabrigadas. Devia ter ajudado seu vizinho a fazer consertos provisórios e evitar que o reparo dos danos ficasse mais caro que o necessário. A lei é essa. Aqui está cheio de material. Lona, madeira, tinta à prova d'água. Onde? Perguntou Migalha, indignado. Ali, disse o inspetor, apontando para o quadro. Meu quadro! Exclamou Migalha. Imagino que seja, disse o inspetor. Mas as casas vêm em primeiro lugar. A lei é essa. Mas não posso. Migalha não disse mais nada, pois naquele mesmo momento entrou outro homem, muito parecido com o inspetor, quase um sósia, alto, todo vestido de preto. Venha comigo, disse ele. Sou o condutor. Migalha desceu da escada aos trambolhões. A febre parecia ter voltado e sua cabeça flutuava. Sentia frio no corpo todo. Condutor? Condutor? Ele disse, batendo os dentes. Condutor de quê? Seu e do seu vagão, disse o homem. O vagão foi encomendado faz muito tempo. Finalmente chegou. Está esperando. Você vai iniciar sua viagem hoje, sabia? Ah, sim, disse o inspetor. Você tem de viajar, mas não é bom ir embora deixando trabalhos por fazer. Mas pelo menos agora podemos usar essa lona para alguma coisa. Ai, minha nossa, disse o pobre Migalha, começando a chorar. E nem está terminado. Não está terminado? Disse o condutor. Bem, de todo modo, no que lhe diz respeito, acabou-se. Vamos embora. Migalha foi-se embora, muito quieto. O condutor não lhe deu tempo de fazer as malas, dizendo que ele deveria ter feito isso antes e que iam perder o trem. Então Migalha só conseguiu agarrar uma sacola no saguão. Descobriu que ela continha apenas um estojo de tintas e um livrinho com seus esboços. Nem comida nem roupas. Acabaram pegando o trem. Migalha estava muito cansada e com sono. Mal percebia o que estava acontecendo quando o enfiaram na sua cabine. Não se importava muito, tinha esquecido aonde deveria ir ou por que estava indo. Quase imediatamente o trem entrou num túnel escuro. Migalha acordou numa estação ferroviária muito grande e sombria.
Um carregador percorria a plataforma e gritava, mas não o nome do lugar. Ele gritava, migalha! Migalha saiu depressa e se deu conta de que deixara sua sacola para trás. Virou-se, mas o trem já tinha partido. Ah, você está aí, disse o carregador. Por aqui. O quê? Não tem bagagem? Vai ter de ir à casa de trabalho. Migalha sentiu-se muito mal e desmaiou na plataforma. Foi colocado numa ambulância e levado para a enfermaria da casa de trabalho. Não gostou nem um pouco do tratamento. O remédio que lhe deram era amargo. Os funcionários e auxiliares eram hostis, silenciosos e rígidos. E ele nunca via outras pessoas, exceto um médico muito severo, que ia vê-lo de vez em quando. Mas parecia estar na prisão que no hospital. Ele tinha de trabalhar muito, em horários predeterminados. Escavava, fazia serviço de carpintaria e pintava tábuas brutas, todas de uma cor única. Nunca o deixavam sair ao ar livre, e todas as janelas davam para dentro. Era mantido no escuro por horas a fio, para pensar um pouco, diziam. Ele perdeu a noção do tempo. Nem começou a se sentir melhor, se isso fosse entendido como prazer em fazer alguma coisa. Não sentia prazer nenhum, nem mesmo ao se deitar na cama. No começo, durante os mais ou menos o primeiro século, estou simplesmente dando suas impressões, ele se preocupava vagamente com o passado. Só repetia uma coisa para si mesmo, deitado no escuro. Eu devia ter ido à casa de paróquia na primeira manhã depois que começou a ventania. Eu queria ter ido. As primeiras telhas soltas teriam sido fáceis de consertar. Então a senhora paróquia talvez não se tivesse resfriado. Então eu também não me teria resfriado. Então teria tido uma semana a mais. Mas com o tempo acabou esquecendo por que queria uma semana a mais. Depois disso, só se preocupava com seu serviço no hospital. Eles o planejava, calculando quanto tempo levaria para fazer aquela tábua, para parar de ranger, ou para erguer aquela porta, ou para consertar aquela perna de mesa. Provavelmente ele se tornou mesmo bastante útil, embora ninguém mais lhe dissesse isso. Mas essa, é claro, não pode ter sido a razão para terem retido o pobre homenzinho por tanto tempo. Talvez estivessem esperando que ele melhorasse, julgando essa melhora por algum estranho critério médico deles. Seja como for, o pobre migalha não tinha prazer na vida. Não o que ele chamava de prazer. Certamente não estava se divertindo. Mas é inegável que ele começava a ter um sentimento de bem, satisfação. Mais pão do que geleia. Era capaz de pegar uma tarefa no momento em que soava um sino e prontamente deixar de lado no momento em que soava o outro, em ordem e preparada para ser retomada na hora certa. Agora conseguia fazer muita coisa em um dia. Acabava com esmero os serviços pequenos. Não tinha tempo para si, exceto quando estava sozinho em sua cela dormitório. E ainda assim estava se tornando senhor do seu tempo. Começava a saber exatamente o que podia fazer com ele. Não havia sensação de pressa. Agora estava interiormente mais tranquilo. E na hora do descanso conseguia realmente descansar. Então, de repente, todos os seus horários foram alterados. Mal o deixavam ir para a cama. Foi completamente afastado da carpintaria e só o deixaram escavando, dia após dia. Ele aguentou bem. Muito tempo se passou até começar a tatear o fundo da mente em busca das impressões que praticamente esqueceram. Continuou escavando até ter a sensação de estar com as costas quebradas, as mãos ficarem carne viva e ele sentir que não aguentaria mais uma só pasada. Ninguém lhe agradeceu, mas o médico veio e olhou para ele. Chega, disse ele. Repouso absoluto no escuro. Migalha estava deitado no escuro em repouso absoluto, sem sentir nem pensar nada. Não sabia dizer se estava ali deitado há horas ou há anos. Mas agora ouvia vozes. Não eram vozes que ele já tivesse ouvido antes. Parecia haver uma junta médica, ou talvez um tribunal de inquérito. Ali bem perto, num recinto contíguo com a porta aberta, possivelmente embora ele não visse nenhuma luz. Agora o caso Migalha, disse uma voz severa, mais severa que a do médico. Qual era o problema com ele? Disse uma segunda voz, que se poderia dizer mansa, embora não suave. Era uma voz que transmitia autoridade, soava esperançosa e triste ao mesmo tempo. Qual era o problema com Migalha? O coração dele estava no lugar certo. Sim, mas não funcionava direito, disse a primeira voz, e sua cabeça não estava bem parafusada. Ele quase não pensava. Vejam o tempo que ele desperdiçou, nem mesmo se divertindo. Nunca se preparou para a viagem. Era moderadamente próspero, no entanto chegou aqui quase sem recursos e teve de ser posto na ala dos indigentes. Temo que seja
um caso grave. Acho que deveria ficar mais algum tempo. Talvez não lhe fizesse nenhum mal, disse a segunda voz. Mas é claro que ele é apenas um homenzinho. Nunca esteve destinado a se tornar grande e nunca foi muito forte. Vamos ver os registros. Sim, há alguns pontos favoráveis. Vejam. Talvez, disse a primeira voz, mas muito poucos que realmente resistam ao exame. Bem, disse a segunda voz, há estes. Era um pintor nato, de categoria secundária, claro. Ainda assim, uma folha por migalha tem um encanto próprio. Colocava grande empenho nas folhas, por elas mesmas, mas nunca achou que isso o tornasse importante. Não há notação nos registros de que ele pensasse, nem mesmo no seu íntimo, que isso desculparia sua negligência para com as coisas determinadas por lei. Então não deveria ter negligenciado tantas delas, disse a primeira voz. Ainda assim, respondeu a muitos chamados. Uma porcentagem pequena, a maioria do tipo mais fácil, e ele os considerava interrupções. Os registros estão cheios dessa palavra e também de queixas e imprecações tolas. É verdade, mas é claro que para ele eram interrupções, pobre homenzinho. E há uma coisa, ele nunca esperava nenhum retorno, como tantos de sua espécie dizem. Há o caso Paróquia, aquele que chegou depois. Era vizinho de Migalha, nunca moveu uma palha por ele, e raramente deu mostras de gratidão. Mas não há anotação dos registros de que Migalha esperasse gratidão de Paróquia. Parece que isso não lhe passava pela ideia. Sim, esse é um ponto, disse a primeira voz, mas bem pequeno. Você vai perceber que muitas vezes Migalha simplesmente esquecia. As coisas que tinha que fazer para a paróquia ele apagava da memória como um inconveniente já resolvido. Ainda assim, a este último relatório, disse a segunda voz, aquele trajeto de bicicleta que o deixou encharcado. Isso eu quero destacar. Parece óbvio que foi um sacrifício genuíno. Migalha percebeu que estava jogando fora a última oportunidade de ter terminado o quadro. Percebeu também que Paróquia estava se preocupando desnecessariamente. Acho que você está exagerando, disse a primeira voz, mas a última palavra é sua. Cabe a você, é claro, dar a melhor interpretação aos fatos. Às vezes eles a corroboram. O que você propõe? Acho que agora é o caso de dar um tratamento suave, disse a segunda voz. Migalha achou que nunca tinha ouvido nada tão generoso quanto aquela voz. Tratamento suave soava como um monte de ricos presentes e um convite para um banquete de um rei. Então, de repente, Migalha sentiu vergonha. Ouvir que era considerado o caso de tratamento suave desarmou-o e o fez corar no escuro. Era como sermos elogiados em público quando sabemos, e toda a plateia sabe, que o elogio não é merecido. Migalha escondeu seu rubor no cobertor áspero. Fez silêncio. Então a primeira voz falou com Migalha, bem de perto. Você ouviu? Disse ela. Ouvi, disse Migalha. Bem, o que tem a dizer? Poderiam me dar notícias de Paróquia? Disse Migalha. Gostaria de vê-lo outra vez. Espero que não esteja muito doente. Podem curar a perna dele? Ela o fazia passar por maus bocados. E por favor, não se preocupe com ele e comigo. Ele foi um ótimo vizinho e me arranjava batatas excelentes e muito baratas, o que me poupou bastante tempo. É mesmo? Disse a primeira voz. Fico contente de saber. Fez-se silêncio de novo. Migalha ouviu as vozes se afastando. Bem, concordo, ouviu a primeira voz dizer ao longe. Que ele vá para a próxima etapa. Amanhã, se você quiser. Ao acordar, Migalha constatou que as venezianas tinham sido abertas e que a luz do sol entrava na sua pequena cela. Levantou-se e viu que haviam deixado roupas confortáveis para ele, não um uniforme de hospital. Depois do café da manhã, o médico tratou das suas mãos machucadas, passando nelas um unguento que as curou imediatamente. Deu a Migalha alguns bons conselhos e um frasco de tônico, caso ele precisasse. No meio da manhã deram a ele um biscoito e uma taça de vinho, e depois lhe deram uma passagem. Agora pode ir para a estação, disse o médico. O carregador vai tomar conta de você. Adeus. Migalha esgueirou-se pela porta principal e deu umas piscadelas. O sol estava muito forte. Esperava topar com uma cidade grande, compatível com o tamanho da estação, mas não foi assim. Viu-se no alto de um morro verde, nu, varrido por um vento intenso e revigorante. Não havia ninguém nas redondezas. Lá embaixo, ao pé do morro, ia brilhar o telhado da estação. Ágil, mas sem correr, caminhou o morro abaixo até a estação. O carregador reconheceu imediatamente. Por aqui, disse ele, conduzindo Migalha até uma plataforma onde estava parado um trenzinho local muito agradável. Um vagão e uma pequena locomotiva, ambos muito brilhantes, limpos e recém-pintados. Era como se fosse a primeira viagem deles.
Até a ferrovia que se estendia diante da locomotiva parecia nova. Os trilhos reluziam, os coxins estavam pintados de verde e os dormentes exalavam um delicioso cheiro de alcatrão sob a morna luz do sol. O vagão estava vazio. "Onde vai esse trem, carregador?" perguntou Migalha. "Acho que ainda não marcaram o nome", disse o carregador, "mas você vai encontrar sem problemas." E ele fechou a porta. O trem partiu imediatamente. Migalha reclinou-se no assento. A pequena locomotiva avançou bufando por um atalho profundo entre as ribanceiras verdes, entelhado pelo céu azul. Parecia não ter passado muito tempo quando a locomotiva apitou. Os freios foram acionados e o trem parou. Não havia estação nem tabuleta. Só um lance de escada que subia pela ribanceira verde. No alto da escada havia uma catraca numa sebe podada. Ao lado da catraca estava a bicicleta dele, pelo menos parecia ser dele, e numa etiqueta amarela amarrada ao guidão estava escrito Migalha, com grandes letras pretas. Migalha abriu a catraca com um empurrão, pulou na bicicleta e desceu ao morro, rodando ao sol da primavera. Logo descobriu que a trilha pela qual tinha enveredado havia desaparecido, e a bicicleta rolava por cima de um maravilhoso gramado. Era um gramado verde compacto, mas ele distinguia nitidamente cada folha. Parecia lembrar-se de ter visto ou sonhado com aquele relvado em algum lugar. As curvas da paisagem eram, de certo modo, familiares. Sim, o terreno ia se tornando plano, como era de se esperar. E agora, é claro, começava a subir de novo. Uma grande sombra verde surgiu entre ele e o sol. Migalha olhou para cima e caiu da bicicleta. Diante dele estava a árvore, sua árvore, terminada. Se é que se podia dizer isso de uma árvore viva, cujas folhas se abriam, os ramos cresciam e se curvavam ao vento que tantas vezes Migalha sentira ou adivinhara, e tantas vezes não conseguia captar. Ele fitou a árvore e lentamente ergueu os braços e os abriu largamente. "É um dom", disse ele. Referia-se à sua arte, e também ao resultado, mas estava usando a palavra bem literalmente. Continuou olhando para a árvore. Todas as folhas em que trabalhara estavam lá, tal como as imaginara, mas não como as fizera. Havia outras que tinham apenas germinado em sua mente, e muitas que poderiam ter germinado se ele tivesse tido tempo. Não havia nada escrito nelas, eram apenas folhas primorosas. No entanto, estavam datadas com a clareza de um calendário. Algumas das mais bonitas e as mais características, os mais perfeitos exemplos do estilo de Migalha, pareciam produzidas com a colaboração do Sr. Paroque. Não havia outro modo de dizê-lo. Os pássaros construíram ninhos na árvore. Pássaros surpreendentes. Como cantavam! Eles acasalavam, chocavam, criavam asas, saíam voando e cantavam, entrando na floresta, enquanto ele os olhava. Pois via agora que a floresta também estava lá, esparramando-se por todo o lado e afastando-se para longe. As montanhas reluziam ao longe. Depois de algum tempo, Migalha voltou-se para a floresta, não porque se cansara da árvore, mas porque agora lhe parecia estar com toda a clareza em sua mente. Estava ciente dela e do seu crescimento, mesmo quando não a olhava. Ao se afastar, descobriu algo estranho. A floresta, é claro, era uma floresta distante, mas ele podia aproximar-se dela, até entrar nela, sem que ela perdesse aquele encanto particular. Até então nunca tinha conseguido percorrer distâncias sem se transformar em simples arredores. Isso de fato aumentava o atrativo das caminhadas pelo campo, porque à medida que se caminhava, novas distâncias se abriam. Assim as distâncias dobravam, triplicavam, quadruplicavam e seus encantos dobravam, triplicavam, quadruplicavam. Podia-se avançar mais e mais e ter um país inteiro num jardim ou num quadro, se preferíssemos chamá-lo assim. Podia-se avançar mais e mais, porém talvez não para sempre. Havia montanhas em segundo plano. Elas se aproximavam muito devagar. Não pareciam pertencer ao quadro, ou só como ligação com alguma outra coisa, um vislumbre de algo diferente através das árvores. Uma etapa posterior, outro quadro. Migalha perambulava, mas não estava apenas matando tempo. Olhava à sua volta atentamente. A árvore estava terminada, mas não acabada. Exatamente o contrário de como era, ele pensou. Mas na floresta havia diversas regiões não concluídas que ainda precisavam de trabalho e reflexão. Nada mais precisava ser alterado, nada estava errado até aquele ponto, mas era preciso continuar até um ponto definido. Em cada caso, Migalha via exatamente qual era o ponto. Sentou-se
embaixo de uma árvore distante, muito bonita, uma variação da grande árvore, porém bem especial, ou assim seria se recebesse um pouco mais de atenção, considerando por onde começara o trabalho, por onde terminaria e quanto tempo levaria. Não conseguiu concluir o projeto. Claro, disse ele, preciso do paróquia. Há muita coisa a respeito da terra, plantas e árvores que ele sabe e eu não sei. Este lugar não pode ser apenas meu parque particular. Preciso de ajuda e conselhos que deveria ter procurado antes. Levantou-se e foi até o lugar pelo qual havia decidido começar o trabalho. Tirou o casaco. Então lá embaixo, numa pequena baixada protegida que não se via de longe, avistou um homem que olhava ao redor meio aturdido. Apoiava-se numa pá, mas era evidente que não sabia o que fazer. Migalha chamou-o. Paróquia! Gritou. Paróquia pôs a pá no ombro e subiu ao encontro dele. Ainda mancava um pouco. Não disseram nada. Só manearam a cabeça, como faziam quando se encontravam no caminho. Mas agora andavam juntos, de braços dados. Sem falar, Migalha e Paróquia concordaram exatamente sobre onde fazer a casinha e o jardim, que pareciam necessários. Enquanto trabalhavam juntos, ficou claro que Migalha era agora o melhor dos dois em organizar o tempo e cumprir as tarefas. Curiosamente, era Migalha quem se concentrava mais na construção e na jardinagem, ao passo que Paróquia muitas vezes ficava perambulando olhando as árvores, especialmente a árvore. Certo dia, enquanto Migalha plantava uma cerca viva, Paróquia estava ali perto, deitada na grama, observando atentamente uma florzinha amarela, bonita e bem formada, que crescia no gramado verde. Migalha pusera muitas delas entre as raízes de sua árvore. Havia bastante tempo. De repente, Paróquia ergueu-se os olhos, seu rosto reluzia ao sol e ele estava sorrindo. É maravilhoso, disse ele. Na verdade, não era para estar aqui. Obrigada por me recomendar. Bobagem, disse Migalha. Não me lembro do que disse, mas de qualquer modo não foi o bastante. Ah, foi sim, disse Paróquia. Assim eu saí muito antes. Aquela segunda voz, como você sabe, tinha me mandado para cá. Disse que você tinha pedido para me ver. Devo isso a você. Não, você deve a segunda voz, disse Migalha. Nós dois devemos. Continuaram morando e trabalhando juntos, não sei por quanto tempo. Não há como negar que no começo discordavam de vez em quando, especialmente quando se cansavam, pois no começo às vezes se cansavam. Descobriram que ambos haviam recebido tônicos. Os frascos tinham rótulos iguais. Tomaram algumas gotas com água da fonte antes de descansar. Encontraram a fonte no coração da floresta. Só uma vez, havia muito tempo. Migalha imaginara, porém nunca tinha desenhado. Agora percebia que era a fonte do lago que reluzia ao longe e alimentava tudo que crescia na região. Aos poucos, gotas tornavam a água adstringente, meio amarga, mas revigorante, e desanuviavam a cabeça. Depois de beber, eles descansavam sozinhos. Então levantavam-se de novo e tudo prosseguia alegremente. Nessas horas, Migalha pensava em flores, em plantas lindas e novas, e Paróquia sempre sabia exatamente como plantá-las e onde cresceriam melhor, muito antes que os tônicos acabassem, deixaram de precisar deles. Paróquia já não mancava. À medida que o trabalho chegava ao fim, eles se permitiam cada vez mais tempo para caminhar, olhando as árvores, as flores, as luzes e as formas, e o panorama da região. Às vezes cantavam juntos, mas Migalha constatou que começava a ser cada vez mais frequente ele voltar os olhos para as montanhas. Chegou um tempo em que a casa, na baixada, o jardim, a grama e a floresta, o lago e toda a região estavam quase completos, a seu próprio modo. A grande árvore estava em plena floração. Vamos terminar hoje à tardinha, disse Paróquia, um dia. Depois disso vamos fazer uma longa caminhada. Partiram no dia seguinte e caminharam através das distâncias até chegarem à beirada. Não era visível, é claro. Não havia linha, nem cerca, nem muro. Mas sabiam que haviam atingido a margem daquela região. Viram um homem que parecia um pastor de ovelhas. Caminhava na direção deles, descendo as encostas gramadas que levavam às montanhas. Querem um guia? Perguntou ele. Querem prosseguir? Por um momento, uma sombra caiu entre Migalha e Paróquia, pois Migalha sabia que agora queria prosseguir. De certo modo, deveria prosseguir. Mas Paróquia não queria e ainda não estava pronto para ir. Preciso esperar minha mulher, disse Paróquia a Migalha. Ela se sentiria sozinha. Eu tinha entendido que a mandariam atrás de mim, em algum momento, quando estivesse preparada, e quando eu tivesse preparado as coisas para ela. Agora a casa está terminada, do melhor jeito que conseguimos, mas eu gostaria de mostrá-la para minha mulher. Acho que ela vai ser capaz de melhorá-la, deixá-la mais aconchegante.
Espero que ela goste desse lugar também. E ele se voltou para o pastor. Você é guia? Perguntou. Pode me dizer o nome desse lugar? Não sabe? Disse o homem. É a terra de Migalha. É o quadro de Migalha ou a maior parte. Uma pequena parte agora é o jardim de paróquia. Quadro de Migalha? Disse Paróquia espantado. Você imaginou tudo isso, Migalha? Nunca soube que você era tão esperto. Por que não me contou? Ele tentou lhe dizer há muito tempo, disse o homem, mas você não olharia. Na época, ele só tinha tela e tinta, que você queria usar para consertar seu telhado. Era o que você e sua mulher chamavam de bobagem de migalha, ou aqueles borrões. Mas naquela época não era assim, não era real, disse Paróquia. Não, naquela época era só um vislumbre, disse o homem, mas você poderia ter estendido o vislumbre se achasse que valia a pena tentar. Não lhe dei muita oportunidade, disse Migalha. Nunca tentei explicar. Eu o chamava de velho cavucador de terra. Mas o que importa? Agora moramos e trabalhamos juntos. As coisas podiam ter sido diferentes, mas não podiam ter sido melhores. Ainda assim, acho que vou ter de prosseguir. De certo, vamos nos encontrar de novo, assim espero. Deve haver muito mais coisas que podemos fazer juntos. Adeus. Ele apertou a mão de Paróquia calorosamente. Pareceu-lhe uma mão boa, firme e honesta. Voltou-se para trás por um momento. As flores da grande árvore resplandeciam como uma chama. Todos os pássaros voavam e cantavam. Então ele sorriu, maniou a cabeça para a paróquia e foi-se com o pastor. Ia aprender sobre ovelhas, sobre as altas pastagens, olharia para um céu mais amplo, caminharia mais e mais umas montanhas, sempre subindo. Mais adiante não consigo imaginar o que foi feito dele. Mesmo o pequeno Migalha em sua antiga casa era capaz de vislumbrar as montanhas ao longe, e elas entraram nas bordas do quadro dele. Mas como elas são de verdade e o que existia para além delas, só quem a escalou é capaz de dizer. Acho que ele era um homenzinho bobo, disse o conselheiro Tompkins. Inútil, na verdade, de nenhuma serventia para a sociedade. Ah, não sei, disse Atkins, que não era ninguém importante, apenas um mestre de escola. Não tenho tanta certeza, depende do que você entende por serventia. Sem serventia prática nem econômica, disse Tompkins. Ouço dizer que ele poderia ter se tornado algum tipo de engrenagem aproveitável, se vocês, nessa escola, entendessem do seu ofício. Mas não entende, e assim acabamos tendo gente inútil como ele. Se eu governasse esse país, daria a ele e aos da sua laia algum serviço para o qual fossem adequados, como lavar pratos numa cozinha comunitária ou coisa parecida, e cuidaria para que trabalhassem direito, ou os descartaria. Eu deveria tê-lo recolhido há muito tempo. Recolhido? Quer dizer que eu teria feito viajar antes do tempo dele? Sim, já que você faz questão de usar essa velha expressão sem sentido, empurrá-lo pelo túnel para o grande monte de entulho. É isso que eu quero dizer. Então você acha que o quadro não vale nada, que não vale a pena preservá-lo, aprimorá-lo ou aproveitá-lo? Ou até aproveitá-lo? É claro que pintura tem utilidade, disse Tompkins, mas não dava para usar o quadro dele. Há muitas oportunidades para jovens arrojados que não têm medo de novas ideias e novos métodos, mas não para essas bobagens antiquadas, devaneios privados. Não seria capaz de desenhar um cartaz eloquente para salvar sua vida, sempre mexendo com folhas e flores. Certa vez perguntei-lhe por quê. Ele disse que as achava bonitas. Dá para acreditar? Ele disse bonitas. O que órgãos digestivos e genitais de plantas? Eu lhe disse. Ele não deu resposta. Bobo indolente. Indolente, suspirou Atkins. Pobre homenzinha, nunca terminou nada. Tudo bem, as telas deles tiveram melhor uso desde que ele se foi. Mas não sei, Tompkins. Você se lembra daquela grande, aquela que usaram para consertar os estragos da casa vizinha dele, depois das ventanias e das enchentes? Encontrei um pedaço dela rasgado, jogado num campo. Estava estragado, mas reconhecível, um pico de montanha e um ramo de folhas. Não consigo tirá-lo da mente. Tirá-lo do quê? Disse Tompkins. De quem vocês dois estão falando? Disse Perkins, intervindo em prol da paz. Atkins estava vermelho. Não vale a pena repetir o nome, disse Tompkins. Nem sei por que estamos falando dele. Ele não morava na cidade. Não, disse Atkins, mas mesmo assim você estava de olho na casa dele. Por isso ia visitá-lo e ficava zombando dele enquanto bebia seu chá. Bem, agora você conseguiu a casa dele e a da cidade, de modo que não precisa deixar de pronunciar o nome dele. Se quer saber, Perkins, estávamos falando de Migalha. Ah, coitado do pequeno Migalha, disse Perkins. Nem sabia que ele pintava? Provavelmente foi a última vez que o nome de Migalha foi mencionado numa conversa.
No entanto, Atkins guardou um pedaço que sobrou. A maior parte ele esfarelou, mas uma bela folha ficou intacta. Atkins mandou emoldurá-la. Mais tarde legou-a no Museu Municipal, e por muito tempo folha de migalha ficou pendurada no nicho, e poucos olhos a notaram. Mas por fim o museu foi destruído por um incêndio, e a folha e migalha foram inteiramente esquecidos na sua antiga terra. Está mostrando que é muito útil de fato, disse a segunda voz, para férias e repouso. É esplêndida para a convalescença. E não apenas isso, para muitos é a melhor introdução às montanhas. Faz milagres em alguns casos. Tenho mandado cada vez mais gente para lá. Raramente precisam voltar. É mesmo, disse a primeira voz. Acho que vamos ter de dar um nome à região. O que propõe? O carregador resolveu isso há muito tempo, disse a segunda voz. Trem para a paróquia do Migalha na plataforma. Ele grita isso há muito tempo. Paróquia do Migalha. Mandei uma mensagem aos dois para lhes contar. O que disseram? Os dois riram. Riram, as montanhas ecoaram as risadas.